Oi, amigas e amigos do YouTube, tudo bem com vocês? Eu sou Marise Cunha e eu sou professora de patchwork e quilting. E hoje eu vou gravar para vocês um tutorial um pouco diferente, porque ele vai ficar um pouquinho extenso para fazer uma dica da semana, porque nós no YouTube nós temos vários tipos de trabalhos e de vídeos que nós apresentamos, né? Quem nos acompanha já sabe disso. Nós temos as dicas da semana, que nós falamos sobre cores, temos muitas dicas preciosas, ferramentas e muitas coisas mais. E temos os tutoriais, nós temos o pet terapia, que é para aquelas pessoas que gostam de fazer um trabalho com tecido, mas sem muito compromisso do patchwork. Nós temos vídeos tutoriais mais difíceis, mais completos, temos outros mais simples para as pessoas que estão começando agora. E assim vai, nós temos várias sequências, tá? Vocês me perdoem que hoje eu estou um pouco gripada, então às vezes meu nariz tá trancado, tá? Então, vamos lá. Vamos gravar do jeito que der hoje. Esse tutorial eu vou atender um pedido de uma seguidora querida, porque nós já estávamos preparados para gravar e eu não tenho nenhum trabalho em fase de barra ou borda, essa parte aqui, que é o finalmente do patchwork, tá? Então, esse vídeo de hoje é para quem realmente faz patchwork, tá? Porque eu sei que nós temos seguidores, como eu já falei, que não querem muito compromisso com patchwork, gostam mais de um trabalhinho e tal. Mas esse é para quem faz patchwork e eu vou atender uma dica de uma querida seguidora, a Renata Avian, que entrou em contato comigo através do Zap dizendo que tem muita dificuldade na hora de pregar a barra, né? Você pode chamar de barra, borda, como você queira. Não sabe como emendar, se ela emenda de atravessado, de comprido, reto, onde fazer a emenda, se usa o tecido todo no sentido, né, do comprimento, se usa de auréola a auréola. Então, ela me pediu que eu gravasse uma aula ensinando e dando dicas sobre bordas. Então, eu vou fazer essa de hoje mais assim, falada. Quando eu tiver um trabalho que ele estiver em fase de colocar as barras e as bordas, eu gravo outro, complemento esse, porque hoje eu não vou costurar para vocês, porque eu não tenho um trabalho nessa fase aqui para mostrar para vocês, mas eu vou dar dicas preciosas nesse tutorial. Vamos lá. Existe sim, você pode fazer a barra de duas formas. Você pode cortar, eu peguei uma peça de tecido aqui para explicar bem para vocês. Você pode, eu gosto, preferencialmente, eu gosto de trabalhar com o tecido na barra, de auréola a auréola. Se precisar, eu corto o tamanho da minha barra e eu emendo. Eu emendo quantas vezes for preciso. Por quê? Porque quando você quilta, ele não aparece a emenda, entendeu? Eu vou mostrar depois um quiltado, uma barra ali quiltada para vocês, de outro trabalho que eu tenho ali, que você vai ver que não aparece nenhuma emenda. Mas, então, vamos primeiro falar de cortar. Vamos por partes, assim, vamos dividir por partes para ficar bem explicadinho. Vamos falar primeiro de cortar de auréola a auréola. Então tá, se eu corto meu tecido de auréola a auréola, esse trabalho aqui, que é um trabalho inacabado, que ele foi usado para o meu treinamento, a minha máquina, que eu estou aprendendo hand quilting, lá a máquina grande, e eu estou usando esse trabalho. Então agora ele vai voltar para a máquina. Então, e ele tem uma borda bem como as dúvidas que surgiram ali. Tem uma forma de emendar que é essa aqui, ó. Você sempre essa borda final, você vai emendar de forma reta e não atravessada, tá? As bordas de emenda atravessada em diagonal é para as bordas pequenas. As bordas finais e mais largas, você emenda reto e tem assim, ó. Tudo isso também, essa questão da borda, vai depender do tamanho do trabalho que você esteja fazendo, do tamanho da sua colcha. E também, se você está trabalhando com tecido nacional ou importado, porque o tecido nacional tem quase 1,5 m, considerando a auréola. O importado já tem só 1,10 m. Então, uma forma de emendar que eu gosto muito, quando dá para fazer, esse tecido aqui, ele é importado, então ele tem 1,10 m. É emendar do meio para fora, para ficar só uma emenda.
E aqui, você pode virar o canto ou mitrado ou com taquinho. Quando eu falo de taco nos vídeos que vocês já me viram falando, é isso aqui, ó. Você pode usar esse taco do mesmo tecido, ou aqui eu usei um tecido que faz o composê, né, com o trabalho aqui dentro. Que a Sheila pode mostrar. Então aqui, ó, isso aqui tá um alinhavo, tá, gente? Porque eu tô quiltando essa peça na máquina grande, na Hand Quilt. Então assim, ó, aqui ele foi mitrado, dá pra ver, ó, tá vendo? Então eu posso mitrar a borda pequena, se eu quiser, ó. E posso fazer a grande virada com o taco, tá? Isso muitas vezes acontece quando eu não tenho tecido suficientemente grande para mitrar, porque a nossa aula de mitrado, acho que foi a hora essa semana, aí ali eu mostrei bem, vocês viram que precisa ter um excesso, né, passando aqui para poder mitrar. Os tecidos nacionais com trabalhos grandes normalmente não alcançam, tá? Aí o que você tem que fazer? Você tem que inventar, você pode fazer um taco aqui trabalhado para virar a borda, ok? Porque para mitrar já precisa mais tecidos. Então, uma forma que eu gosto muito de fazer é uma emenda somente no meio. Emendar picado várias vezes, só se for um tipo de trabalho, assim, um trabalho que eu esteja fazendo, que a barra pede muitas emendas. Vamos usar essa aqui como exemplo. Esse trabalho está aqui na parede, a borda dele é tudo emendado de pedacinho. Então, eu tenho vários trabalhos que são assim, são vários tipos de bordas, né? Que elas vão emendando de forma diferente, tá? Esse aqui, ele foi contínuo. O quadradinho foi emendado entre eles, que eu já mostrei lá no tutorial. Mas as duas bordas pretas aqui, ó. Aqui, ó, dá pra aproximar bem aqui, que não consigo puxá-lo da parede, mas a Sheila vai mostrar bem aqui. Olha aqui, ó. É uma emenda contínua em diagonal, tá? Então, o que é essa emenda contínua? Eu pego o meu trabalho e eu meço na volta de forma linear. Vamos supor, eu preciso de 5 metros lineares, é quanto ele vai na sequência dessas tiras para dar toda a volta no meu trabalho. Isso eu estou falando das tiras menores. No máximo até 3, eu nem uso 3, eu uso no máximo até 2,5 polegadas, tá? Que seria em torno de 7 centímetros, no máximo 8 por aí, tá bom? Aí o que a gente chama de barra contínua? Você emenda em diagonal, uma tira na outra, para que dê essa metragem, e daí você vai na hora pregando do jeito que der. Prega uma, prega outra, e dá toda a volta do trabalho. Isso, quando você quilta, não tem problema nenhum. Você também pode fazer aqui, ó, eu poderia ter feito, porque como eu tenho essa borda aqui reto, isso tudo vai depender do seu trabalho. Como essa bordinha aqui está em costura reta, eu poderia ter feito essas emendas também reta. Não ficaria feio. E se você olhar aqui, grosso modo, depois de quiltado, você não vê a emenda. Eu tenho que ir ali e te mostrar onde está a emenda. Eu tenho que te mostrar aonde está a emenda. Então aqui, ao invés de diagonal, eu poderia ter feito reto. Poderia sim, não teria problema nenhum. Tá? Então isso é uma questão de preferência. Não existe uma regra no patchwork de dizer, uma borda tem que ser assim, uma borda tem que ser assado. Não, não tem. Você faz de acordo com a tua preferência. Outra forma de pregar, de fazer essas bordas, para quem não gosta de emenda. As americanas fazem muito isso. Eu não gosto de fazer, eu particularmente não gosto, e vou dizer para vocês por quê, depois, mais adiante. Eu só quero mostrar. Então você vai comprar, você vai gastar mais tecido, e você vai usar no sentido do comprimento do tecido, no sentido da urdidura, de como ele foi, no sentido vertical, que eu já também falei sobre isso, já temos uma aula sobre isso, no sentido vertical e horizontal do tecido, de como corre o fio, falamos tudo sobre isso, tá? Já temos no YouTube. Você vai gastar um pouco mais, você vai comprar, então, a metragem que você precisa. Se a tua borda tem 2,5 metros, se é uma colcha king size, compra 3 metros e você vai emendar toda a sequência. Você vai cortar no sentido do comprimento do tecido. Aí eu vou te dizer por que eu não gosto de fazer. Porque normalmente a gente trabalha com
o patchwork, né, a parte do topo do trabalho, que você está emendando os retalhos, a gente trabalha no sentido horizontal. E o fio horizontal, eu já mostrei isso para vocês, também nós temos um vídeo gravado sobre isso, ele cede, ó. Sempre que eu quero saber que lado que está um fio, se está horizontal ou vertical, eu faço isso aqui, ó. O horizontal ele cede, o vertical não, ó. O vertical, a gente chama-se, né, corretamente, urdidura, que são os fios que seguram a trama que vai ser tecida no tear. Já também falei sobre isso, não vou repetir aqui. Aí o que acontece? Essa diferença de fio, você vai pregar no sentido de comprido assim, com um que está atravessado, com o fio que está em horizontal, você tem uma grande tendência de franzir. Isso aconteceu com um trabalho meu, que uma vez, muitos anos atrás, assim que eu comecei no patchwork, eu inventei de fazer uma borda, também sem emenda, e fiz todo no tecido de comprido, e ele ficou todo franzido. Eu fui obrigado a desmanchar tudo, e eu perdi o tecido. E isso varia muito também de tecido para tecido. Tem tecido que é muito engomado, que é muito duro, tem tecido que é molengo, o tecido importado ele tem uma textura mais grossa. O nosso tecido no Brasil, na verdade, nós não temos nenhuma empresa no Brasil, eu pelo menos não conheço, fazendo tecido com a gramatura correta para patchwork. As empresas no Brasil, elas fazem tecido para confecção, para camisaria, N tipos de confecção. Mas tecido com a gramatura certa para patchwork é muito raro. Um ou outro que está até tentando fazer, tá? Mas normalmente nossos tecidos são até mais finos. Então, esse choque de diferença de fio, né, com diferença de lado que está correndo o fio, tanto no sentido horizontal como vertical, tem uma grande tendência a franzir, e principalmente também a goma. Se ele está muito engomado, se ele está, um está engomado e o outro não. Tem todas essas variáveis que você tem que levar em consideração. E isso já aconteceu comigo, eu tive que desmanchar, eu perdi o tecido, e dali para frente eu nunca mais fiz. Eu tenho projetos, eu estou no meu ateliê, eu tenho uma turma que só trabalha com projetos, eu trago projetos dos Estados Unidos, eu desenvolvo, ou eu crio projeto meu, original, meu, crio mesmo, ou eu trabalho com projetos prontos que eu trago de fora. E esses projetos, as americanas trabalham muito com tecido no sentido do comprimento, tá? Na vertical. E só que no ateliê ninguém quer fazer. Todas optaram por fazer no sentido horizontal, e porque se sentem mais confortável, não franze. E eu vou mostrar depois, como eu falei já no começo, essa aula de borda, para ser um tutorial bem bom, bem completo, eu teria que costurar para vocês, porque tem uma dica muito importante para dar, uma dica de como pregar as bordas, não só no sentido da emenda. Hoje nós estamos falando aqui só no sentido de emendas, tá? Mas eu vou depois gravar novamente, mas aí com um tutorial costurando para vocês, para mostrar o sentido de costura, como costurar, que é muito importante. Mas antes eu vou postar uma dica, antes dessa, que vai ser muito importante para vocês assistirem primeiro essa dica, porque quando eu falar, vocês vão entender do que eu estou falando. Se eu falasse isso hoje para vocês, vocês não entenderiam, tá? Então eu prefiro não misturar as estações, assim, porque fica depois um samba do crioulo doido. Então nós vamos primeiro gravar uma dica que eu quero mostrar para vocês, como é que funciona a máquina. Aí depois eu vou voltar no tutorial da borda e vou gravar de novo, costurando para vocês e mostrando mais detalhes. Então hoje nós estamos falando apenas de emendas e como que correm os fios. Então deixa eu mostrar agora mais uns detalhes. Deixa eu tirar isso daqui, porque nossa mesa aqui já estou atrás, o tecido aqui está escondido aqui. Vamos lá, deixa eu colocar aqui na forma que não me atrapalhe. Então, essa aqui é uma colcha, como eu falei, ela tem só uma emenda no meio. Quando eu faço esse tipo de emenda, eu vou aconselhar vocês o seguinte: você emenda o tecido, acha o teu meio, né, mede uma ponta com a outra, acha o meio, e você vai costurar daqui para lá, do centro para fora e do centro para o outro lado,
certo? Esse é um tipo de emenda. Agora eu vou mostrar outra emenda para vocês. Vamos recolher, nós vamos dar uma paradinha para recolher esse trabalho e colocar outro, ok? Já voltamos. Então, já voltamos, trocamos aqui o trabalho da mesa para eu mostrar agora nessa daqui. Aqui nós temos outro tipo de borda. Esse é um trabalho que ele está em fase, é um projeto que eu fiz. Ele está em fase final de colocar o debrum, viés. Eu já até falei isso para vocês. Aqui no sul, viés para nós é sentido de acabamento. Não é sinônimo de acabamento, não é só tecido enviesado, tá? Mas há quem prefira chamar de debrum. Então vamos lá. Está na fase precisando colocar o debrum, ok? Então, o que eu fiz aqui? Essa colcha é uma colcha quase king. Ela tem 2,75 m, ela é mais do que queen nesse projeto. O que você pode fazer? Quando você vê que vai ter 2, 3 emendas, esse também vai depender do... Eu não vou abrir esse projeto aqui agora, porque depois, futuramente, eu vou mostrar ele aberto para vocês. Ele vai ocupar a sala toda, então não tem nem como abri-lo. Outra coisa, outro jeito que você pode fazer a borda, dependendo do projeto que você esteja trabalhando, é emendar assim, ó, emendar com algum trabalho no meio, ou uma cor, como aqui, ó, ela veio numa cor, ela tem um pedaço de outra cor que faz parte do composê, né, ó, essa cor ela tá aqui dentro, ela faz parte do composê do trabalho. Você pode fazer isso no teu trabalho, isso é uma outra dica. Aqui ela está em fase de acabamento, esses fios tem que ser tudo enfiado aqui para dentro. E você pode fazer um detalhe, como também você pode fazer um detalhe trabalhado. Você pode fazer detalhe de pedacinho de tecido, detalhe de seminole. Você vai encontrar na internet muitos detalhes de borda. Isso tudo vai depender de você, do seu projeto, do seu trabalho. Então, fazer esse tipo de borda tem muitas formas diferentes de fazer, tá? Além de fazer a emenda no meio, aqui seria o meio, ou fazer inteiro de comprido, como eu já mostrei, usando o tecido no sentido do comprimento, você pode fazer bordas trabalhadas, você pode fazer borda. Essa aqui, por exemplo, é a forma mais simples, é só com uma outra cor aqui junto. Isso aqui é uma forma de disfarçar a emenda, tá? Então, assim, ó, eu poderia ter feito uma emenda desse aqui, né, com outro pedaço ali, porque ele não ia alcançar, e nem no tecido nacional ele ia alcançar em 2 partes, ele precisaria de 3 emendas aqui, e uma forma de disfarçar também essa daqui. Mas eu quero mostrar para vocês aqui, ó, pode ver aqui o canto dele foi virado com um taco, e na hora que você quilta, não aparece, tá? Você não precisa se preocupar com esse aqui eu não mitrei, porque como aqui, ó, o projeto pedia as bordas passando aqui, né, tá vendo? E eu quis fazer a mesma coisa aqui, eu gosto muito de fazer borda virando com os taquinhos. Ou você faz o taquinho do mesmo tecido, ou você faz um taquinho trabalhado, uma estrelinha, tem várias formas que eu uso esses tacos aqui para virar, que depois eu posso fazer um trabalhado diferenciado aqui em cima. Eu posso usar o taco, se não for com cor ou com um patchwork, trabalhar em patchwork, eu posso trabalhar no próprio quilting. Esse não, esse passou direto, ó. A gente vê bem o quilting por trás, porque eu estou usando forro liso, tá? E eu vou mostrar agora esse aqui, ó, deixa eu puxar esse, por exemplo, esse aqui que eu usei na outra gravação, ele tem o canto mitrado, olha. Se você olhar, ele nem parece que está mitrado, você não enxerga. Quando o quilting passa, ó, ele está mitrado desde aqui, ó, ele foi todo mitrado, ó. Lembra o mitrado duplo que eu dei? Ele foi mitrado duplo a partir daqui, ó. Quando você faz o quiltado, ele desaparece. Ele não vê, a gente não vê. Então, você não precisa estar muito preocupada com essa questão da borda, de como que eu faço, se eu emendo, se eu não emendo. Eu só não aconselho, tá? Eu sempre digo isso às minhas alunas. O patchwork não tem uma regra básica. Você faz de acordo com a tua intuição ou com o que esteticamente ficar melhor. Você vai ver o trabalho que você está fazendo e vai ver o que esteticamente fica melhor. Eu mitrar a barra, já me aconteceu muitas vezes eu querer fazer borda mitrada e eu não tinha tecido suficiente. O que eu tenho que fazer? O tecido parou aqui, vou inventar um taco para virar, vou inventar um canto aqui, um quadrado de qualquer jeito para virar.
Então vai depender, são muitas variáveis. É o tecido que você está trabalhando, ao que se destina o teu trabalho, se é uma colcha, uma toalha, uma manta para o sofá, o que eu estou fazendo, né? O que eu estou usando? Por exemplo, esse aqui eu poderia tranquilamente, se eu não tivesse tecido suficiente para me entrar, pegar aqui um quadradinho desse de log cabin aqui, ó, e trazer para cá, colocar aqui. Então, assim, uma hora posso até, eu tenho muitos quilts e nem todos estão aqui em casa quando a gente grava, tem alguns que estão lá no meu ateliê lá da loja, e para mostrar a quantidade de virada que eu faço, que a gente faz, desses cantos trabalhados, ou a própria cor lisa virando, e tudo dentro dessas variáveis, se sobrou tecido, se não sobrou, o que eu quero dele, quero que apareça, quero que não apareça, quero... Eu só não aconselho, vocês que estão com esse problema da barra, da borda, é fazer essa última borda aqui, então, que nós estamos falando, com emenda em diagonal, tá? Isso eu não aconselho. Mesmo que você tenha trabalhado com a de cima, ou seja lá quantas bordas você colocou, você tenha trabalhado com ela em diagonal, você faça a última sempre reta, tá? A não ser que seja um trabalho, que você está com uma borda trabalhada e já está aproveitando e emendar em diagonal. Aí é diferente. É como eu falei, cada caso é um caso. Você tem que analisar o trabalho, ver o que ele se destina, né? Ver o que você tem de tecido, o que você espera dele, como é que você quer concluí-lo esteticamente, mas a princípio não tem uma regra básica. Para quem não gosta de emendar, tenta trabalhar com ele no sentido, então, vertical, no sentido do comprimento do tecido, e ver se não franze, se... Essa questão do franzido e não franzido, da barra mole, a barra certa, é a próxima abordagem que nós vamos fazer de bordas, tá? Porque aí eu necessariamente vou ter que usar a máquina, necessariamente vou ter que estar com um trabalho nessa fase de bordas para fazer um tutorial mais apurado para vocês. Mas, pelas perguntas que me fizeram, essas dicas aqui eu já consigo ajudar a você a solucionar o teu problema aí de borda, tá bom? E eu vou ver se eu tenho mais algum aqui em casa e já mostro mais para vocês. Até já. Então, eu troquei o trabalho aqui para mostrar mais um detalhe dessa questão do canto, né? De virar o cantinho com taco, que você pode explorar muito isso dali. Outra forma de fazer borda é essa daqui, ó. Essa que você emenda, dependendo da tua composição, esse trabalho ele tem aqui do centro, as cores que estavam sendo usadas aqui, deixa eu abrir aqui para mostrar melhor. Ó, foram levadas lá para a borda. Você pode explorar muito isso, e pode usar a criatividade. E os tacos nos cantos, eles estão também fazendo parte da composição. E aquilo que eu falei, vou mostrar aqui, ó. Quando você usa aqui a borda final, eu fiz ela lisa e explorei o quilting, no caso, né? Que foi explorado o quilting aqui. E o taco, ó, aqui virado com branco. Quando você vira com outra cor, você pode explorar com o quilting esses taquinhos. E aqui com a composição daqui pra cima, ó, foi para lá embaixo. A composição daqui foi para lá. Então, isso tudo faz parte da composição, tá? E o taquinho, quando você tem eles assim, você pode explorar com o quilting. Isso a gente usa muito no patchwork, tá? Então, essa questão das bordas finais, você pode explorar muito, tem N maneiras de fazer. Eu só dei algumas dicas aqui, tá bom? Espero que tenham gostado, que as dicas tenham ajudado e nós vamos com certeza voltar ainda a falar sobre essas bordas, tá bom? Então, por hoje é só. Um beijo para todos e não esqueçam, inscrevam-se no nosso canal e compartilhe com os amigos. Um beijo e até a próxima. Tchau!